Olá pessoal, tudo jóia? Estamos aí novamente com o nosso podcast, só que especial, né? Um podcast especial de Natal. Nós interrompemos os nossos podcasts esse ano, 2023, a gente fez toda aquela série de profetas menores e agora nós estamos fazendo um podcast surpresa, né? Isso, esse daqui a gente reservou realmente como uma surpresa para vocês de Natal. Então, assim, para o ano que vem a gente parou para poder planejar, para escolher novos temas, para tratar com vocês, mas a gente não podia deixar essa data especial passar em branco sem trazer uma mensagem de Deus para o coração de vocês. E é isso aí, a gente também estava se programando, né? Nós estamos aí com uma campanha para o ano 2024, que nós já vamos falar um pouquinho depois, um pouquinho mais para frente, mas só para vocês saberem, né? Nessa campanha já rendeu alguma coisa, porque a gente está falando, vocês notaram que nós estamos com microfones novos, né? Coisa boa. O material ainda está meio bagunçado, vocês viram o computador aqui, ainda tem uns fios que não estão bem ajeitados, mas é porque a gente está se adaptando ao novo estilo, né? Você que está nos ouvindo no Spotify deve estar notando, caraca, deu uma melhoradinha, né? Eu espero. Quer dizer, a nossa configuração inicial ainda vai ter alguns ajustes para serem feitos, mas eu espero que a gente melhore nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. Graças a Deus, isso daqui foi um presente que nós também recebemos, né? E é um presente para vocês também. Sim, é um dos nossos patrocinadores, um casal muito querido que acompanha a gente já faz tempo e eles aí decidiram, não, nós queremos apostar mais em vocês e a gente está fazendo justamente isso, parcerias. Quem quiser ser o nosso parceiro, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que a gente tem bastante sonhos e ideias para nós desenvolvermos e também todo o trabalho de 2024, né? Exatamente. Mas e olha, diga. Não se esqueça, se você não se inscreveu no nosso canal ainda no YouTube, pode se inscrever aí agora. Já não se esquece, por favor, dá o seu joinha, faz um comentário, tudo isso ajuda o YouTube a entender que você tá gostando. Isso é super importante, né? E coloca o sininho também no YouTube para você receber notificação de que saiu o podcast novo, tá? A gente vai dar uma pausazinha agora também no final de ano, início de ano. Para planejamento, essa programação também, porque faz parte, né? A gente precisa também, né? Então é isso. E agora vamos falar um pouquinho do nosso especial de Natal. A gente não ia deixar de falar, ano passado nós fizemos uma live falando sobre o Natal e esse ano também. Não, foi sobre a Páscoa. Desculpa, é verdade, nós falamos sobre a Páscoa. Sobre a Páscoa, na noite em que ele foi traído. Aliás, gente, tá aí gravado no YouTube, tá disponível para vocês. É isso aí. E esse ano aqui a gente queria falar um pouquinho, nós não vamos esgotar esse assunto, lógico, mas alguns aspectos que a gente precisa dar uma olhada para enriquecer a nossa visão, porque afinal de contas, já falamos aí dos profetas menores, né, que vinham anunciando o Messias, agora nós estamos na data da comemoração da chegada dele. Finalmente, né, a gente estava falando o tempo inteiro para vocês, ele vem. E agora nós vamos contar então quando ele veio. Exatamente. Em cumprimento dessas profecias. Como é que isso tudo começou, né? E até na perspectiva de quando ele vai voltar também, né? Exato. E deixa eu abrir até um texto aqui, porque eu fiquei de dar uma olhada, eu não marquei, mas é fácil de identificar, é Isaías 9, né? Porque Isaías 9, ele tem essa mensagem linda da chegada do Messias, de uma maneira como príncipe da paz, né? A maneira como ele se apresenta aqui na profecia desse homem de Deus. Eu vou ler aqui o versículo, o finalzinho, né? Final não, na metade do texto, né? Porque um menino nos nasceu. Qual é o versículo? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e estenderá o seu governo e haverá paz, enfim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus, né, irmãos? É o zelo do Senhor dos Exércitos que traz o príncipe da paz. Interessante, né? Que o Senhor dos Exércitos traz o príncipe da paz, né? E nós hoje vamos falar justamente dessa chegada. Então, quando esse príncipe da paz chegou... É interessante, gente, nós estamos vivendo atualmente um tempo muito, historicamente, bastante conturbado.
Eu acho que a gente nunca teve, ao mesmo tempo, tantas guerras acontecendo no mundo de grandes proporções. O mundo nunca teve em paz, tá? Ou tem alguma guerra, algum conflito ali na África, alguma coisa na Ásia, enfim, guerras civis no Oriente Médio. E só que agora nós temos vários países em guerra. E a gente fica pensando, a própria Belém, onde o Senhor Jesus nasceu, né? Sim. Hoje ele é a cidade, um território palestino. E a gente sabe que em Israel está lá aquela guerra contra o Hamas, e correndo o risco de escalar, de se tornar uma coisa de proporção regional e, se Deus nos livre, talvez até mundial, se a coisa, né, são vários interesses estão cruzados ali, né? E todo esse cenário que a gente está vivendo parece que não tem nada a ver com como a gente imagina aquela noite calma, tranquila em Belém quando o Senhor Jesus nasceu. Mas será que esse era o mundo mesmo? Então, né? É calma, a noite é pacífica, mas as coisas não estão totalmente paradas, né? Não, o cenário político é bastante conturbado. Bastante. Aliás, ali, né, aquela região ali de Oriente Médio, ela é bastante conturbada. E Israel, que naquela época a gente chama de Palestina, né, ela era ainda mais conturbada. Então, vamos ler aqui, nós vamos ler com vocês, gente, para dar um pouco do contexto histórico, nós vamos ler aqui Lucas 2. Aliás, vocês talvez tenham esquecido, mas a gente toda vez faz podcast sempre fala, pega a caneta, papel, lápis, né? Faça suas anotações, dá uma estudada depois com mais profundidade, que isso que é legal. Pode ouvir várias vezes o podcast, mas você tá lá com o teu material e depois com a tua escrita, você vai ter as tuas memorizações, a forma como tuas reflexões, né? Então faça esse exercício, a gente tá te convidando. Mas vamos lá, Lucas capítulo 2, só lembrando, então eu estou com a NA, sempre dou uma mostradinha na capa, né? Então, agora a Deise está Nós com não ganhamos patrocínio. Não tem patrocínio mais. E eu estou com a NVT. NVT, né? Nova versão transformadora. Minha nova versão, nova Almeida atualizada. Isso. Então vamos lá, capítulo 2 de Lucas, né? Nós vamos ler, por enquanto, só do versículo 1 ao 7. Ok, tá? Vamos lá. Você lê? Eu leio? Eu posso começar. Vamos lá. Bom. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e deixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É interessante, gente, vejam bem, o cuidado de Lucas, né, que é um médico, ele não é nem um historiador, mas ele resolveu contextualizar a história de Jesus com a história do mundo daquela Exatamente. época, né? E ele é detalhista, né? Ele é detalhista tanto com relação à política, porque ele está falando desses governos, para deixar bem claro a parte histórica, quanto ele está falando dos detalhes do nascimento, que é tão importante a gente definir isso, porque tem todo uma carga simbólica aqui, tem todo um aspecto importante da gente refletir sobre a forma como esse Messias veio para cá, né? E é interessante porque Mateus tem o cuidado de situar ele dentro da ancestralidade dele, porque isso também fazia parte das profecias. Sim. E Lucas, como era um discípulo de Paulo, e ele vai situar Jesus no tempo, porque Paulo diz, ele chegou na plenitude dos tempos, né? Exatamente. Aliás, gente, desculpa te interromper, Fábio. Aliás, gente, nós temos um carrossel muito legal, também
relacionado ao Natal, Lá no Instagram. chamado O Príncipe da Paz e a Plenitude dos Tempos. Dá uma olhadinha lá. Isso. E aí, João... tá no Instagram, né? Nem no falei Instagram, aonde fala que Carrossel, tá. né? Tá lá no Instagram. Enfim. @crescer e frutificar. Que a gente tá olhando pra ali, né? produção aqui atrás. @crescer e frutificar. Isso. E esse é o nosso canal. Carrossel de Natal. E o canal, né? o Carrossel de Natal tá lá. Isso. Mas e João, o apóstolo, ele fala de um outro aspecto, né? Que ele fala, no princípio era o verbo estava quando o verbo veio a nós e a luz chegou e o mundo amou. Os seus amaram mais as trevas, né? Agora, Lucas, ele tem esse aspecto de detalhar como é que foi esse nascimento. E dentro de um contexto maior, né? Não é só ali o contexto da Judéia, onde ficava Belém, né? Ou da Palestina, a região toda, mas dentro do império onde ele estava incluído. Sim. E isso é interessante, desculpa te interromper agora, a gente vai se interromper o tempo inteiro, já é praxe, né, gente? Mas vamos lá, a característica de Lucas aqui com o médico, né? Porque nós estamos vendo, você falou, Mateus tem justamente uma carga teológica judaica, né? Ou seja, trazer a genealogia, a importância. Ele era um publicano, um cara acostumado com registros e não sei o quê, e agora, quando ele traz genealogia, ele está trabalhando na linha dele, né? Isso, e João falando dos aspectos escatológicos, né? Como é que o Messias está chegando, a importância da luz, como é que ele veio resgatar. E agora Lucas é o detalhismo, né? O médico tratando de coisas de forma documentais, né? É o documento. É cientista, né? Cientista. Ele é um cientista. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa interessante é que ele nomeia o imperador da época, que é Augusto, César Augusto. Isso. César Augusto é um título, né? E isso, o nome dele mesmo era Otaviano, né? Otaviano. E é interessante, gente, porque esse cara aqui, ele é realmente o primeiro imperador de Roma. Antes, Roma funcionava como uma república liderada por triunviratos, ou seja, um poder entre 3 pessoas. Agora não, agora nós temos e tinha o poder... Senado também, né? Isso. Toda uma estrutura política mais democrática, né? Isso. Não que Augusto César tenha dissolvido o Senado, ele não dissolveu, ele só tirou o poder, né? Tanto do poder do Senado. Ele é o cara do executivo e é difícil você ver isso hoje, né? Não, é por isso que a gente fala, né? O tempo que Jesus nasceu tem tudo a ver com o nosso tempo também, né? Sempre vai ter, porque Deus encaixa a história de uma forma que a gente sempre consegue se identificar. Agora, mas Otaviano estava falando... Então, isso que eu ia continuar agora. Esse Otaviano é o mesmo cara que venceu uma batalha contra uma coalizão de Marco Antônio e Cleópatra. Porque o triunvirato que ele fazia parte, um deles já tentou dar um golpe no começo, já não deu certo, o cara foi exilado, aí o Marco Antônio fez uma coalizão com a Cleópatra, né, do Egito, e eles foram derrotados por Otaviano. Daí, mas gente, foram 20 anos de guerra. Sim. Pensa, nós estamos vivendo agora, vamos lá, contando desde a guerra da Ucrânia, já vai fazer 2 anos que está essa guerra, e agora nós estamos há 2 meses com a guerra em Israel. Agora imagina são os mais importantes, né? Mas imagine 20 anos de guerra. É bastante guerra, é bastante tempo. Qual o reflexo disso na economia, na instabilidade do cenário? Todo um impacto, né? Sim, Otaviano teve bastante trabalho para poder colocar a coisa em ordem. Sim. Né? E fazer prosperar, porque o que ele quer é que Roma avance, né? Ele é um império, né? Então você não tem só a questão toda, a burocracia e toda a luta de poder, mas você também tem um ideal. Então você quer fazer aquilo lá, não é só tirar o proveito. Para um imperador, para um governador romano, Roma vamos dizer assim, é como se fosse a capital da sabedoria, das capacidades do homem. Existe toda uma evolução do pensamento grego que em Roma vai assumir aquela característica do homem forte, né?
E assim, Roma já dominava aquela região ali da Palestina. Então, Sim. Roma já estava dominando. Então, quando Augusto César então se torna imperador, primeiro ali começa a questão da adoração ao imperador, por causa desse título de Augusto, Isso. enfim, né? Augusto Augusto, quer dizer excelso, uma coisa. elevado, Exatamente, né? enfim. Então ele é um César, quer dizer, ele é um imperador elevado, né? Então é o título que ele se denomina, César Augusto. O Otaviano faz isso. Exatamente. Aí vejam, aqui em Lucas fala, e é interessante porque esse dado só existe realmente no Evangelho de Lucas. Não existe um relato paralelo na história de que Otaviano tenha pedido um recenseamento em todo o Império. Mas, tendo em vista que ele era o cara que estava primeiro criando o império e agora organizando, né? Então faz sentido que ele tenha feito isso e não teria por que Lucas inventar. Eu inventei agora isso aqui. Qual seria a razão de José e Maria saírem lá de Nazaré? De Nazaré para ir até Belém. Só que aí que tá as coisas, começam agora a gente perceber como Deus está costurando a história. Porque primeiro, né, esse recenseamento aqui tem uma importância fundamental dentro do pensamento romano e da forma como vai ser administrado por esse imperador. Porque através do recenseamento você tem, digamos assim, um mapeamento de todo o povo que vai ser contribuinte. Ou seja, os impostos vão ser cobrados a partir, quer dizer, num pente fino, a partir desse recenseamento. É como se fosse um cadastro. Agora nós sabemos quem está, aonde está e qual a condição de cada um. Então, aí o imposto vai ser cobrado mediante esse cadastro. Não, e isso não parece um pouco com a nossa realidade também. Entra o governo novo, nós vamos organizar a casa. Qual é a primeira coisa que faz? Normalmente não é corte de despesa, é geração de impostos. Exatamente. Né? Vamos gerar mais impostos, vamos tirar mais da população, porque a gente tem planos. E exatamente esse é a ideia e o contexto que a gente tem que pensar assim aconteceu o Natal, né? O Natal no sentido, a chegada do príncipe da paz. Vocês, uau, que conturbado esse tempo. Exatamente. Então, assim, eu vejo, sabe, irmãos, que a gente fica com um saudosismo de um tempo que na realidade nunca existiu. Exato. O mundo nunca foi um lugar seguro e de paz. Exatamente. Porque o império das trevas governa isso daqui. Sim. E embora a gente saiba que Deus é soberano, e veja, Deus é tão soberano que ele está motivando o soberano de um império a fazer um recenseamento para mover os pais de Jesus até Belém, para que essa criança nasça, e não só ir até Belém, porque eles podiam ir para Belém, sei lá, porque um anjo avisou. Sim. Mas eles chegaram lá de uma forma que não havia lugar para eles. Sim. Porque todo mundo estava lá. Exatamente. Todos todo mundo os que nasceu. De Davi. Então, você faz voltar todo mundo para aquele território. Tem cidades no interior do nosso país que, se você pegar todo mundo que nasceu lá e colocar, agora vocês vão lá, todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo período, a cidade não cabe. E Belém era uma cidadezinha pequena, e ela era realmente conhecida como uma cidade pastoril desde o tempo de Davi, que era de Belém. Sim. Agora, né? Deixa eu fazer mais uma alusão aqui à questão política, gente, porque isso vai refletir no que a gente vai agora entender sobre o texto, né? Para um judeu, olha que interessante, para um judeu, isso daqui é o máximo da opressão. Porque eles não só estão dominados por um povo estrangeiro, mas agora eles começam a pagar tributos altos. Então, no pensamento judaico, isso daqui é um absurdo social, é um absurdo religioso, porque nós estamos falando de uma teocracia, e no pensamento judaico, né, quer dizer, quem é que tem que governar seria Deus, né? E Deus usar o seu povo, mas agora eles estão usando, inclusive, os sacerdotes para fazer acordos. Os sacerdotes eram amigos de Roma, né? Eles ganhavam favores de Roma. Isso, porque também tinha impostos. Era corrupto, né? O próprio sacerdócio estava corrompido por poder, né? Perdão, falei impostos, não. Existiam ofertas obrigatórias que todo o povo tinha que dar para... Tinha o imposto do templo também. Tinha o imposto do templo, é verdade. Tinha o imposto do templo Ou seja, você somar
toda essa carga tributária, ou seja, a obrigação de você dar esse dinheiro e pagar isso daí, o povo, ele não olha com maus olhos aquilo que é da sua cultura e da sua religião. Ele olha com maus olhos o todo e diz assim, nossa, a gente já tem que fazer esse tributo à nossa cultura, à nossa fé. Agora, vem Roma e nos impõe essas coisas que no pensamento é abusivo. Então, eu estou chamando a atenção para essa questão, por quê? Porque aqui que começa a mistura entre o reino de Deus e o reino desse mundo. É ganhar espaço, é ganhar poder político, é entender que se é para o reino de Deus acontecer, tem que ser dessa forma, tem que ser através vamos dizer assim, alianças, ou então do braço forte. Dominação, a dominação, né? Exatamente. Então, nesse período estão surgindo grupos revolucionários. Sim. Que eles querem, são guerrilheiros, eles querem inverter o jogo e expulsar Roma, que não é uma coisa nada fácil. Não, né? Não, imagina, o maior exército do mundo na época. Sim. Né? Então veja que nós estamos falando de um momento político que está mexendo com a cabeça do povo, inclusive com a fé do povo. E que nós estamos vendo isso acontecer nos dias de hoje. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente fica questionando, puxa, mas o cristianismo, a verdade do cristianismo, o que está acontecendo, a imposição da cultura e das regras. Gente, na época de Jesus não tem muita coisa diferente disso. Tá? Não tem muita coisa diferente. Então a gente está sofrendo hoje com o progressismo, né? Mas nós estamos fazendo uma análise do período de Jesus, aqui que vem a separação. O reino de Deus não é desse mundo. E é tão lindo como esse reino entra na história humana. E usa a história humana. Sim, sim. E gente, vejam, não é acidental que Jesus tivesse nascido numa estrebaria, que ele não tivesse nenhuma roupinha, né? Eu acho que Maria não estava esperando, porque ela enrolou a criança em faixa. É normal, naquela época também já se envolvia crianças, né? Em faixa. Embora tá traduções que diz assim, panos, né? Panos, Então pode ser o que ela trouxe ali, o que ela tinha na mão. Sim, porque, né, até no tempo que nós nascemos, né, os nossos pais gostavam de fazer trouxinha da gente, né? Como diz as nossas mães, né, fazer charutinho, né? Charutinho de o bebê fica tão enfaixadinho, parece um charutinho. Né? E é uma forma carinhosa até de cuidar, né? Sim. Mas enfim, então é tão bonito ver como na mesma passagem está mencionando um cara lá de Roma, achando que manda, e Deus dizendo, não, você está mandando porque eu quero que você mande. Exatamente. É como Jesus falou para Pilatos, você não teria poder, Pilatos, se não fosse dado por Deus. Exatamente. Um governante romano, nós estamos falando aqui. Exatamente. E aí vem, e o Rei dos Reis nasce sem um lugar para se hospedar. E não é porque as pessoas estavam rejeitando Maria e José, porque realmente a cidade estava lotada. Estava lotada, não tem como, né? Eles chegaram, já não tinha mais espaço. E ainda, olha, vejam, estando eles ali, chegou a hora de nascer e ela deu a luz numa, né, estrebaria, e deitou numa manjedoura, que é aquele coxinho. Aliás, exato. Né? O que é manjedoura? Porque a gente fica falando de manjedoura e faz aquele presépio, né? E a gente às vezes não entende o contexto ali. O que é uma manjedoura? Porque é uma palavra que quase não se usa mais. Você vai, na área rural hoje você vai encontrar outros termos. Porque manjedoura vem de manjare, de comida. É onde o bicho come, né? Então a vaca come, o cavalo come, o burrinho come. É o coxo. É o coxo. Então, o que a gente vê às vezes tão bonitinho no presépio que parece um bercinho, né? Com a palha toda ajeitadinha, né? Tudo bonitinho. Gente, não é o lugar mais rústico, rude. É a coisa mais simplória que tem. É como se fosse assim, nós temos que apoiar o bebê em algum lugar, ele não pode ficar no chão. Gente, que lindo que isso foi deliberado por Deus. Isso foi deliberado por Deus, que deveria ser assim. O filho dele ia entrar na história humana
dessa forma mais humilde possível. Agora vejam, se ele veio em humilhação, por outro lado, Deus também revestiu o momento de glória, porque os versículos seguintes são lindos, o acontecimento. Agora, posso ler? Só um pouquinho. Antes, só vamos falar dessa questão da humilhação que eu acho importante, né? A gente fala. Porque, vamos lá, voltamos à questão do coxo e lembrando, porque eu não sei quem é que teve essa experiência em zona rural. Meu pai, né? Meu pai, ele era português e a primeira vez que eu fui para Portugal, minha família portuguesa, ela nos ajudou a ir para lá para eu ia conhecer minha avó estava infelizmente muito doente, estava à beira da morte, e meu pai ele estava anos sem ver minha avó. Mas os meus avós são de zona rural, né? Então no norte de Portugal, a gente foi lá numa aldeia e meus avós numa região... Moravam, né? Numa região de aldeia. Então, eu a primeira vez tive um contato com o paulistano, né? Da capital. O menino da cidade grande, no vai contraste. Morar no meio, vai lá no meio de uma aldeia. Vou conhecer no meio de uma aldeia, que é justamente, né? E assim, cultura rústico, milenar, né? Rústico, milenar, porque há muitos anos ainda se preserva aquele estilo de vida. E eu tive o contato primeira vez com esse estilo, que é você ver a casa da pessoa construída em cima de um estábulo, né? Isso é normal, né? As pessoas moravam às vezes... Assim exatamente, as casas em Israel... Na época de Jesus era assim As casas de gente mais pobres ainda, nem sequer era um andar sobre o outro. Era... Os bichinhos juntos. Os bichinhos juntos, e só num platô, num patamar diferente, né? Então tem os bichinhos aqui onde tem palha, tem feno, tudo, e as pessoas com as suas camas num degrau um pouco mais alto, né? Então era assim. Então quando eu conheci isso, e gente, eu vou dizer, por isso que eu tô falando isso, porque eu estava lendo um comentarista lembrando desse aspecto. Mosca de monte. Por quê? Porque os bichos fazem suas necessidades ao longo da noite, né? Depois você tem todo o trabalho de tirar os bichos para fora, ter uma volta com eles. Se for a vaca, vai pastar. Se for o cavalo, você vai fazer trabalho com ele. E assim, o burrinho, a mula, enfim. E você vai limpar aquilo, vai limpar aquela palha que eles fizeram a sujeira, né? Fizeram as suas necessidades para renovar a cama deles, porque eles se deitam. E o bicho também não gosta de deitar em sujeira, mas ele está ali confinado à noite. Então, à noite é onde ele vai precisar fazer as suas necessidades, ele vai fazer ali mesmo. Então, é um lugar sujo, é um lugar fedido, é um lugar... Porque não tem só o cheiro dos animais, mas das necessidades dos animais. E aí, Jesus, ele nasce na sujeira. Esse é o aspecto que esse comentarista falou. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do Universo, ele vai até o ponto mais baixo. Mas por quê? Por que ele faz isso? Justamente porque vão haver muita gente nesse mundo que já passou por momentos como esse. Então ele experimenta e ele vivencia todas as lutas e dificuldades que um ser humano pode viver. Desde da falta de alimento diário, porque naquela época não se tinha todas as refeições do dia e tinha dias, às vezes, que você não tinha o que comer, né? Até nascer no meio da sujeira, né? Na maneira mais precária que poderia ser. Ele nasceu na maneira mais precária, um recém-nascido. Já pensou uma mãe que para e diz assim, meu filho nasceu nessa condição? Né? Pra exatamente, ela o risco que ela está vivendo. Para ela mesma. Então, assim, a gente vê que amor, né, irmãos? Não tem como Jesus ter ido mais baixo. Exatamente. Esse cenário, ele é tão representativo da miséria humana, né, esse cenário em que Jesus nasce, porque não importa, gente, quanto você é rico, a gente realmente vive enterrado no esterco do nosso pecado, porque é isso que a gente consegue produzir. Sim. E foi ali que Jesus... É aqui, né, digamos, não ali, é aqui que Jesus vem nos encontrar, no mais baixo da miséria humana. Sim, e quando a gente passa... Então é só miséria financeira, né? Não, e quando a gente passa pelas lutas da vida, pelas mazelas, pelas dificuldades,
A gente tem que pôr na nossa mente a importância desse momento. Quer dizer que Jesus já passou por tudo isso. Jesus, ele conhece essa experiência. Jesus, ele vivenciou. Quando a gente pensa assim, puxa, por que isso está acontecendo? Porque Deus permitiu o seu filho passar por coisas às vezes muito piores do que a gente já vivenciou. Então todas as lutas ele já experimentou, né? Então ele já chegou até esse ponto. Mas vejam bem, gente, porque Deus, ele não ia deixar que o filho dele nascesse naquela condição que é humilde e não também trazer a exaltação do Rei dos Reis. E vejam, no mesmo momento em que Cristo está nascendo, lá no Oriente brilha uma estrela. Exatamente. E uma estrela tão especial que um bando de homens, que não são 3, tá? Porque a Bíblia nunca disse que é 3, tá? Eles veem essa estrela e eles dizem, esse negócio é especial, e eles sabem que nasceu alguns dizem até, provavelmente porque eles deviam ser lá da Pérsia, provavelmente sob a influência do profeta Daniel, que teria fundado uma escola de profetas lá naquela região. Então eles vêm para Israel, nós entendemos que foi o rei dos judeus que nasceu, mas aqui agora nós vamos ver, então nós vemos lá na Pérsia, Deus chamando estrangeiros, vão adorar meu filho. Sim. E aqui na própria Belém, no meio do campo, de repente, tá um bando de pastores, né, ali cuidando dos rebanhos, e agora nós vamos ler, então, do versículo 8 em diante, gente. Naquela noite, havia alguns pastores no campo próximo, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram atemorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Trago boas notícias que dão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado numa manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos os que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Que maravilha, né? Então, para os magos lá do Oriente, homens que eram astrônomos, não astrólogos, tá? Astrônomos. Deus falou na linguagem deles. Agora nós temos aqui um grupo de pastores e a palavra que fala de um anjo entre eles parece que dá a impressão de que esse anjo estava meio que flutuando, não exatamente tocando o chão, né? A palavra grega é usada por Lucas, então... A gente tem uma ideia assim de tradicional, né? De que foi um cenário meio teatral, né? Coisa linda, já Mas pensou? na verdade, o que acontece aqui, o texto está mostrando, é que eles estavam. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho nesse momento, olhando com um olhar bem, bem atencioso. Primeiro, os pastores eles estavam trabalhando e estavam fazendo uma troca de vigília, né? Então eles estavam guardando o rebanho. E nisso daí, porque quem não sabe, gente, nós estamos falando aí de um território que está muito próximo de Jerusalém, tá? Eles provavelmente são pastores que estão cuidando dos rebanhos, que são rebanhos que vão ser as ofertas do templo. E que nesse período, inclusive, né,
Desculpa, nesse período não, na Páscoa, o período da Páscoa e das festas pode também. ser que fosse perto da Páscoa, né? Nós sabemos, tá, gente? Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Você tá assustando o pessoal agora. E provavelmente, ao que tudo indica, seria realmente entre março e abril. Talvez perto da Páscoa, o que seria muito significativo, né? É que nós não tem registros. Que o Rei Cordeiro nascesse a tradição do dia 25 foi uma coisa muito posterior. Isso. E tinha, vamos dizer assim, uma importância no calendário da igreja, mas que não coincide aqui e nem sequer foi uma pesquisa que foi feita, qual seria a melhor data que talvez ele tivesse nascido. Não era essa a ideia. Um aproveitamento de datas pagãs, né? Isso, trocar uma festa pela outra, né? Nós estamos deixando de lado toda a cultura pagã, nós vamos então pegar esses dias festivos e vamos transformar eles em celebração para a glória de Deus. Isso perdeu o significado para a gente hoje, né? Sim. Nós não estamos... Então, Natal é uma festa cristã, a gente sabe, não é a data certa? Não é, mas é o tempo que a gente tira para... Não era mesmo, porque o pastor no campo em dezembro não vai ter, porque o campo tá branco de neve, né? Normalmente não vai nevava. Bom, voltando aqui, a ideia é que eles estão guardando o rebanho numa região que justamente vai alimentar todo um sistema de culto na capital, e Belém é muito próxima, né? Muito próxima. Então é uma região que já é conhecida, como você tinha dito, né? Já é conhecida por esse trabalho pastoral. Pastores são... Pastoril, desculpa. Pastoral é de hoje, né? Então, pastoril. Hoje a gente sabe, né, que o trabalho deles é um trabalho que ele era desprezado. Sim. Né? Por que ele é desprezado? Porque é o trabalho de gente simples, humilde, pobre, e ao mesmo tempo é um trabalho que mexe com animal morto e mexe com nascimento. Nascendo, ou seja, sangue. Isso deixa eles impuros. Né, para a religião. Termos de lei, né? Então, na lei dizia que não podia tocar em sangue até de animal, tá, gente? Até, por exemplo, no dia da expiação, o animal que era sacrificado, as entranhas dele, tudo eram jogadas fora do arraial, e a pessoa que tinha que levar para fora do arraial, ela tinha que passar por um ritual de purificação para poder voltar a ter contato com o próprio povo e cultuar a Deus. Mas se ele faz isso daí pontualmente, né, faz uma vez e depois se purifica, tá tudo certo. Mas esse camarada aqui trabalha o dia inteiro com isso, todo dia com isso. Então vai ficando difícil para uma pessoa que tem essa atividade. Né? Então ele é automaticamente uma pessoa meio desprezada mesmo. Por quê? Porque ele normalmente está mexendo com esse tipo de problema religioso, dentro do sistema religioso, então as pessoas não querem ter muito contato. Né? Então ele é um trabalho solitário, é um trabalho custoso, né? Tem um preço de você veja que eles estão trabalhando até altas horas da noite. Tem 4 vigílias, parece, ao longo da madrugada. Por quê? Porque tem lobo, tá? Tem ladrão. Ah, você sabia disso? Realmente era muito comum os salteadores e ladrões, né? Exatamente. Na época de Jesus. Jesus conta a parábola lá do samaritano, sim, falando justamente sobre um assalto violento, né? Sim, e olha, se hoje ainda existe, né, nos dias de hoje, roubo de gado, né? Ah, sim. E isso é comum. Gente, eu fiquei assustado o dia que alguém contou para mim que no Rio Grande do Sul tem especialistas de roubo de carne de gado. O camarada entra de madrugada num rebanho e numa velocidade absurda que eu acho que deixa qualquer açougueiro de queixo caído, ele consegue fatiar a parte do rebanho e levar as melhores carnes e sem fazer barulho. Incrível isso daí, a gente para pra pensar e dizer, uau, sim, essas pessoas que roubam gado sempre existiram, sim, né? Então roubar rebanho era normal. Esses pastores, eles têm a obrigação de fazer troca de turno, de alguém ficar acordado, de alguém ficar vigiando, e lobo também, né? Sim. Quando eu falei, eu fui pra zona rural, Davi matou leão, Davi matou urso, que é tudo atacar o rebanho. Exatamente, né? Olha a função,
profissão de pastor não é coisa fácil. Não. E eu me lembro o dia que eu estava, nessa época que eu fui lá conhecer minha avó e visitar minha família de Portugal, e nós estávamos na aldeia, que voltando de uma casa para outra à noite, naquela região a luz elétrica era muito pouca, né? Luz de poste. Naquela época. Que iluminava mais era a luz das estrelas e da lua, né? Tanto que a lua fazia até uma luz bonita. Mas aí eu tava curtindo aquela noite, né? Até que um primo meu vira e diz assim, a gente tem que ser um pouquinho mais ligeiro, porque pode aparecer um lobo. Quando falou lobo, foi como assim lobo? Nunca ouvi falar que tinha lobo, né, por perto. Eu conheci lobo lá no zoológico, mas nunca vi um lobo na rua. Ele falou, não, aqui tem floresta aqui perto e o lobo pode aparecer em qualquer momento. Por quê? Porque tem rebanho, né? E os bichos saem do meio das suas florestinhas lá e atacam. E atacam gente, ataca de noite. Então, esses pastores, eles têm que estar totalmente alertas. É um trabalho penoso, é um trabalho desprezado, é um trabalho de gente humilde. Agora, imagina, de repente, você tá fazendo o teu turno da vigília, aparece um anjo. Cara, um susto. Agora, com esse, eu não posso, né? Então. O que eu vou fazer? E é interessante porque o anjo aparece e o brilho da glória do Senhor cerca. Gente, isso é tão significativo, porque lá em Ezequiel, capítulo 11, Ezequiel era um exilado na Babilônia. Ele viu a glória do Senhor se retirando do templo e de Jerusalém, indo parar em cima de um monte. Mas mais lá na frente, nas profecias de Joel, ele profetiza de que a glória de Deus vai retornar. E para o templo. Agora vejam que interessante, nem Ageu falou de glória de Deus brilhando ali na época dele, eles todos profetizaram da glória que viria. Zacarias mais ainda, né? Sim. Malaquias a mesma coisa. Esses são os caras que viram o segundo templo, o templo reconstruído, mas nenhum deles viu a glória de Deus. Sim. Agora, até o período de Salomão se via, né? E depois que a glória se foi pela corrupção. Sim, a glória de Deus apareceu para Moisés, a glória de Deus apareceu para o povo em cima do Monte Sinai, a glória de Deus apareceu na inauguração do tabernáculo, a glória de Deus apareceu na inauguração do templo, apareceu para Elias, enfim. Quantas vezes a glória de Deus tinha aparecido, né? Esse brilho especial dessa glória do Senhor. E agora ela já estava pelo menos 400 anos ou mais. Que ninguém sabia nem o que era, né? Exatamente. Não tinha nenhum ser vivo ali que tivesse visto essa glória. Exatamente. Agora, esses pastores são cercados. Veja, e o brilho da glória do Senhor cercou eles. Imagina você se sentir dessa forma. Eles viram aquilo e eles ficaram assustados. Aterrorizados, né? Sim. E tem um detalhe aqui que eu estava refletindo que eu não tinha parado para pensar, que eu me dei conta. O texto, quando fala aqui, né, sobre a questão dos pastores verem essa glória, quais são os dois pastores que marcam a história de Israel que são conhecidos? Vamos lá, agora pegadinha aqui pra Daisy. Peguei ela na surpresa. Quais são os dois pastores que marcam a história de Israel? Davi e Jesus. Davi? Não, antes de Jesus. Estamos falando da história de Israel antes de Jesus. Davi... Moisés era pastor. Era pastor, então exatamente. Então Moisés e Davi. Moisés pela e Davi. Ordem histórica, né? Isso. Só que foi Moisés que teve uma visão no Monte Horebe, que ele estava lá pastoreando, ou trabalhando que nem essa turma aqui, e de repente ele vê a sarça que está pegando fogo e não arde, né? Vamos lá para Êxodo, só pegar esse pedacinho aqui de texto, vamos lá? E Êxodo capítulo 3. Capítulo 3, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, e ali o anjo do Senhor, é a mesma expressão. Então aqui diz o anjo do Senhor, aí em Lucas 2 é um anjo do Senhor, tá? Mas a ideia
presta atenção a glória de Deus se manifestando, né? Então ela se manifesta como? Aqui foi o anjo do Senhor que Moisés viu e a glória de Deus estava ali também, né? Só voltando aqui, Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, então disse consigo, vou até lá dar uma olhada, né? Essa grande maravilha. Olha que interessante, uma coisa que maravilhou ele e diz que quando o Senhor viu que ele se aproximava do meio da sarça, chamou e disse, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui, e Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Eu imagino que o que se passou pela cabeça desses pastores ali, né? Para eles terem ficado com tanto medo. Primeiro que, claro, gente, é uma aparição sobrenatural. Exatamente. Devia ser uma coisa lindíssima, mas ao mesmo tempo, quando você se vê diante de Deus, você Assusta. fica assustado, né? Eu não sei, enfim, não vou ficar falando de experiência pessoal aqui, porque não é o caso, né? Mas tem momentos em que você está na sua comunhão com Deus, na sua adoração pessoal, que parece que Deus se aproxima tanto que você se sente tão pequenininho, e eu já tive isso acontecendo comigo, e dá a impressão de que você vai desmaiar até, por causa dessa presença realmente de Deus. Agora eu imagino visível, né? Desse jeito. E eu acho que talvez eles pensaram, pronto, vamos morrer todo mundo aqui. Sim. Né? Sim. Enfim, todo mundo paralisa pensava a pessoa, né? isso, né? Paralisa a pessoa. Ela vê a glória de Deus, ela vê aquela maravilha e parece que tudo foge, né? A Isaías teve a experiência e ele entra pensou, em pânico. Eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Ele entrou literalmente em pânico, né? E, então, assim, talvez foi uma experiência muito parecida. Porque o anjo fala isso, né? Não, o anjo não tenham medo. Se Deus nunca vai dizer pra alguém não tenha medo se a pessoa tá cheia de coragem, né, gente? Ou você tá tudo bem. O anjo falou, não tenham medo, eu tô trazendo boas novas, eu tô trazendo notícia boa. Aí eu imagino você relaxando, né? Não totalmente, eu achei que eu ia morrer, mas não, pelo menos... Pelo menos não vai morrer, né? Tipo assim, calma. Calma, tá tudo certo. Nós viemos trazer uma notícia. Mas veja só, o anjo, né, na realidade, chega para eles e diz assim, olha, eu trago boas notícias, e são notícias que vão dar alegria a todo o povo. Agora, esse todo o povo aqui é tanto todo o povo de Israel, quanto, na realidade, todo o povo do mundo, porque a gente vê estrangeiros vindo de longe adorar esse Senhor Jesus, né? Então, assim, e aí qual que é a notícia? Hoje, em Belém, ou seja, esse bebê acabou de nascer mesmo, aqui não é como os magos que chegaram ali, já era quase 2 anos, né? Jesus já tinha quase 2 anos. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E já chega com vários títulos, né? Salvador, ungido, porque Cristo é o equivalente a Messias. Messias em hebraico, Cristo em grego, o evangelho foi escrito em grego, então tá Cristo, e o Senhor. Sim. Né? E ele foi aquele que nasceu agora. Agora, é interessante, né? Nasceu na cidade de Davi, o Salvador, Cristo, falou de Cristo, todo mundo já sabe, é descendente de Davi, então. Sim. Messias é esperado da linhagem, porque ele é o rei, né? Ele vai governar, né? Agora, estava cheio de descendente de Davi ali em Belém. Sim. Ele não era o único. Quantos nasceram lá, né? Não só nasceram, não sei se nasceram, né, ali naquela noite, mas enfim. Não, sim, eu digo assim, na região, né? Ah, sim, eles tinham, a proveniência deles era dali. Daí eles agora... tá lá cheio de descendente de Davi. E é interessante porque aí o anjo fala para eles, né? Como é que eles vão reconhecer? Ele dá um sinal. Vejam que é considerado sinal. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Era um lugar em comum, era uma cena em comum, e era essa cena em comum no meio de um ambiente que seria
bastante familiar para os pastores, né? Entre os animais, num coxo. Os pastores vejam, se Deus fala lá no Oriente com uma estrela aqui, ele então, ok, pastores, vamos lá para um ambiente que vocês conhecem bem. Exatamente, vão encontrar nesse ambiente. Para eles é um endereço certo, né? Não de um bebê, tá? Não do bebê, mas eles sabem onde encontrar o bebê. Exatamente, só que aquele bebê é o Cordeiro de Deus. Sim. Gente, olha que interessante. As primeiras pessoas, tirando, claro, né, a Maria, José, Isabel e Zacarias, né, marido de Isabel, os pais de João Batista, que já estavam, então, sabendo da gravidez sobrenatural de Maria, as primeiras pessoas para quem Deus anuncia o nascimento do seu filho são pastores. Vai lá ver que o meu cordeiro nasceu. Uhum. Sim. Não tem nada mais adequado do que as primeiras pessoas serem os pastores. Pastores. Né? O texto fala que Maria, ela ficou meditando sobre o que ele... Porque assim, os pastores chegaram e começaram a comentar da visão que eles tiveram. E foi uma experiência sobrenatural. Eu imagino o comentário, inclusive porque as pessoas, diz aqui, as pessoas, né? Ou seja, não deveria ser só Maria e José que estão ali, mas quem está ali pela rua, quem está ali por perto, até nas casas ali. Mas por calma, perto. você já pulou, você nem deixou eu falar do cântico. Tem o cântico antes disso. É verdade. Então vamos lá. Pausa, volta, rebobina. Agora ele foi à frente. E o anjo fala desse sinal e aí vem a música. Gente, aí eu fico imaginando os pastores, né? Tá um anjo falando com eles. Isso já é surpreendente o suficiente. E agora, de repente, eles se veem no meio de um monte de anjo. Um coral. Agora, gente, um coral humano bem afinado é a coisa mais linda. Eu fico imaginando do anjo, né? Uhum. Que não tem uma semitonada, não tem nada de erro. Uhum. Eles cantando: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Gente, isso aqui é o evangelho. Sim. Porque o fato de Jesus ter nascido é algo que realmente traz glória para Deus, mesmo lá no meio daquela humilhação. E é algo que traz a paz no meio de um cenário conturbado como aquele, como o nosso. Uhum. Jesus chega trazendo a paz. Gente, isso daqui, o apóstolo Paulo, eu gosto muito. Tem gente que não entende. O apóstolo Pedro diz, né? Então, o apóstolo Paulo escreve umas coisas que são difíceis de entender. Então tem gente que tem dificuldade de entender o que o apóstolo Paulo, quando ele fala do mistério do evangélico e que ficou escondido por séculos. O mistério do evangelho começa aqui. Escrevendo para Timóteo, Paulo fala lá em 1 Timóteo 3,16. Fábio, eu queria até, se você pudesse achar na tua versão também. Qual é o texto? 1 Timóteo 3,16. Porque aqui o apóstolo Paulo dá o resumo do evangelho. Sem dúvida, esse é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo mundo e levado para o céu em glória. É 1 Timóteo? 3,16. 3,16. Você quer que eu leia aqui? Isso. Diz assim... Aquele que foi manifestado, é isso, né? Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Então, aqui, ó, mistério da piedade. Paulo fala de mistério, o povo acha que mistério é outra coisa. Não, o mistério já foi revelado. Sim. Aí diz, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Olha, eu decorei essa passagem aqui por causa de um corinho que tinha da minha época de... Corinho, como diz o outro pastor lá, couro de um gato. Eu pensei couro de gato pequenininho. Enfim, não. Vejam bem, gente.
o evangelho começa com a encarnação, aquele que foi manifestado na carne, ou na minha fala, Cristo foi revelado em corpo humano. É isso que os anjos estão cantando glória a Deus agora. O mistério que tinha ficado escondido por séculos. O diabo tentava entender essas profecias. Não tinha como. Né? Não tinha como. Deus estava preparando de uma maneira que nenhuma mente ia conceber desse jeito. Nunca. Não teria como entender. Nem os profetas iam imaginar. Nasceu em Belém, beleza. Uma cidade pequena, humilde, beleza. Mas é descendente de Davi. Sim. Eles não podiam imaginar que ia ser numa manjedoura. Sim. E quem é esse Messias? Para nós é fácil de entender, mas pensar que é o Deus encarnando? Opa! Tanto que quando se falava do Messias no pensamento judaico, eles nunca imaginavam que Deus poderia chegar nesse ponto de vir à Terra. Por quê? Portanto, que eles rejeitaram a Jesus como não só o Messias, né, mas o Filho de Deus, quando falavam que ele era o Filho do Homem, o Filho de Deus. Opa, peraí. Tinha duas correntes diferentes, né, no judaísmo. Uma dizia que que o Messias seria só realmente um líder militar, um rei, enfim. Outros diziam que seria uma figura dupla, ou talvez duas figuras, um Deus e o outro homem. Sim. Então, um negócio bem estranho. Agora, ele nunca imaginava que ia ser Deus, homem. Exatamente. O próprio Deus virou Deus, Messias. Homem, se transformou no Messias. E aí, aqui eu fico imaginando o inferno colocando a mão na cabeça, Deus chegou. Como é que ele conseguiu fazer isso escondido de nós? Deus não contou nem para os anjos. Exato. Só aqui, agora os anjos olha, vai lá porque o meu filho está nascendo. Na realidade, já desde a anunciação, né? Para Maria, porque ali já foi um anjo, né? E por isso a inquietação dos demônios quando ele chegava, né? Porque ele dizia assim, eu sei quem você é. Não, depois ele tenta mover um governante para matar, né? Agora não, agora ele já nasceu, desde que Jesus nasceu, o diabo já queria matar ele, né? Quando ele era criança, ele usou Herodes. Vocês querem saber disso? Tem que ler lá o Carrossel tem isso. Tá? Mas só um detalhezinho aqui com relação aos anjos, que eu acho muito legal, é porque é uma miríade, né? Ou um exército. Como é que tá na tua tradução? É um exército. Um exército. Agora vejam, a profecia lá de Isaías dizia, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aqui está o exército. Tá aí o exército, né? E o exército sempre acompanha o povo na saída vamos dizer assim, da prisão, que eram escravos, até a promessa se cumprir. Os anjos também. A glória, o exército, tá tudo acompanhando. Porque não tem exército pro povo que sai do Egito. Quem sai do Egito tá totalmente vulnerável. Quem tá protegendo são escravos. Né? E todo mundo tá admirado. O Deus deles venceu o Império Egípcio. Por isso que quando eles estão chegando em Canaã, todo mundo entra em pânico. Eles estão carregando aquele povo daquele Deus. É um milagre sair numa situação como aquela, né? É interessante porque quando fala da coluna de fogo, diz que Deus, do meio daquela coluna de fogo, viu o faraó e o faraó viu aquela manifestação de Deus, e ali eles já começaram a ficar com medo e querer voltar do meio do mar, mas já era tarde demais. E aí você vê quem está acompanhando, defendendo, são os exércitos do céu. Do Senhor. Do céu. A igreja, a mesma coisa. Exatamente. É isso que a gente tem que entender. O nosso príncipe da paz veio trazer paz entre nós e Deus, mas esse exército está acompanhando. Nós estamos na guerra espiritual. Exatamente. A nossa guerra, irmãos, realmente não é contra carne e sangue, mas há uma guerra espiritual. E quem vem fazer a abertura da chegada do príncipe é justamente o exército que nos defende, que foi mandado pelo próprio anjo do Senhor, pelo próprio Deus, dizendo assim, cuida. Então, é os anjos que acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Não é para adorar anjos, nunca foi sobre adoração a anjos, é sobre anjos adorando e adorar com anjos. Exatamente. Né? Mas não a anjos. A anjos, estamos adorando a Deus. Porque até os anjos terminaram a função deles ali e voltaram para o céu. Quando eles voltaram para o céu, aí sim, os pastores foram, não, vamos embora, acabou o show, né? Acabou o coral eles de querem Natal. correr
Natal, ver. né? Todo mundo vai à igreja para ver Uhum. coral de Natal. Os pastores tiveram coral de anjo. Acabou o coral. Vamos embora, porque Vamos. agora a gente tem algo muito melhor para Sim, ver. nós queremos ver esse nenê. Mas pensa, eles estavam vendo aquela coisa gloriosa e agora eles dizem: a gente tem alguma coisa muito melhor para ver, vamos correr ver esse E é negócio. interessante assim, porque numa posição, quando você, vamos dizer, você tá numa... Sem poder nenhum, sem reconhecimento nenhum. Mas a notícia acabou de chegar e você é o primeiro, você tem condições de ver o início do que está crescendo, do que vai começar. Né? Eu acho assim que é um privilégio da parte deles e essa correria. Vamos ver, corre lá. Porque eles querem acompanhar, já que talvez numa outra oportunidade eles nunca mais vão conseguir, né? Exatamente. E assim, vejam, irmãos, quando Deus dá uma direção pra gente, vão ver. Vejam que os anjos não só falaram para eles, ele nasceu. Eles disseram, vão ver, porque vocês vão encontrar. Então, eles tinham que tomar a iniciativa de sair dali do meio do campo, largar as ovelhas deles, que eles estavam ali com tanto zelo, cuidando. Agora fica aí aos cuidados do Senhor dos Exércitos. Sim. Pode vir lobo, leão. Deus mandou ir lá, então quer dizer, ele cuida. Eu não quero nem saber, ele cuida, né? Se Ele for para cuida. perder para um urso, porque eu tô indo ver o Rei dos Reis, eu não quero nem saber, eu tô Exatamente. indo. Exatamente. Eles só e simplesmente largaram tudo, foram lá, encontraram Maria, adoraram o bebê, Aham. saíram de lá para contar para todo mundo, ainda no meio do caminho. Cara, você não faz ideia. O que a gente viu? Quer dizer, aquele cara que quer repetir, contando a experiência, aquilo que foi impressionante, né? Que parece que ele tá lembrando, ele tá trazendo de volta, revivendo, né? Exatamente. Ele tá falando, porque o povo tá ouvindo, voltando, que eu tava querendo antecipar, né? É que todo mundo aqui, ó, versículo 18, todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. E aqui todos, né? Não tá falando só de Maria e José, né? Não. É que eles estão encontrando. Eles foram encontrando as pessoas pelo caminho e foram contando as boas novas. Gente, que coisa mais bonita. Irmão, é isso mesmo. Você tem uma palavra de Deus. Deus te revelou o Cristo e você fica guardando o Cristo para você. Não é capaz de falar de Jesus para ninguém, porque você tem medo, vergonha, ou sei lá, se sente ameaçado, porque afinal de contas o ambiente progressista de hoje em dia rejeita. Irmão, quer nem saber, vai ter que perder uma ovelha aí, porque você foi ver o Messias, deixa, tá na mão de Deus, só vai e anuncia. Agora é interessante que eles anunciam, antes de falar de Maria, porque você queria falar de Maria, né? Eles anunciam, terminam de falar para todo mundo e voltam para o trabalho. Porque é assim mesmo. É também. assim mesmo, né? Eles não deixaram de ser pastores de ovelhas. Exatamente. Hoje eu estava falando com um pastor amigo nosso e ele estava falando de alguns pastores que testemunham Land Rovers, entre outras, né? Outras conquistas, que a gente fica na dúvida se foi conquista realmente que Deus deu ou se eles tiraram um pouquinho mais do que o couro das ovelhas, né? Mas vamos lá. Foi. E eu tava falando para ele justamente sobre esse texto que a gente tava meditando para falar hoje, e aí eu comentei com ele, falei assim, agora imagina, o pastor lá com toda a sua luta, dificuldade, desprezado pelo povo, recebe aquilo maravilhado, que é a bênção de Deus mesmo. Eles viram o Messias, eles viram o Cristo, eles viram o Salvador, eles viram o Senhor. Isso é muito melhor do que qualquer coral de anjos. Exatamente. E depois daquilo, o que eles voltaram? Voltaram ao trabalho. Eles não voltaram de Land Rover. Não voltaram com nenhuma bênção material para contar. Eles voltaram para a atividade deles, mas o impacto que eles receberam. E aí eu ia falar justamente do impacto também de Maria, porque a gente às vezes não presta atenção. Maria, diz aqui o versículo 19, Maria, porém guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Gente, eu fico pensando nessa menina, porque ela é uma adolescente, né? Ela é uma menininha, e ela recebeu essa graça de Deus para receber a encarnação de Deus, e ela recebeu a mensagem primeiro por um anjo, mas ela ainda não está atinando com tudo que está acontecendo, né? É lógico que ela encontra com a prima dela e tudo mais,
Mas tem o noivo dela que também tem um encontro, tem um encontro com a prima dela, onde ela canta aquele cântico maravilhoso. Mas ainda está se desvendando a coisa para ela. Sim. Né? E exatamente, ela já estava temerosa com relação a José, mas depois que José vem e conta a parte dele, eu acho que a coisa meio alinhou, mas ainda não está muito claro o que está acontecendo. Agora, quando ela escuta que as palavras que eles repetiram com relação a essa frase dos anjos, o Salvador, o Cristo, o Senhor, ou seja, descendência de Davi, mas ela teve um momento de um parto difícil. Eles estão chegando, ela não consegue mais segurar. O fato de Jesus deitar num coxo é porque não dá mais, não dá tempo de sair e tentar procurar um outro lugar para ficar. Ela tá ali dizendo, José, chegou, não consigo mais, está na hora. E vamos correr, vamos tentar resolver essa parada. Mais uma situação tão humilhante e tão difícil que quando ela escuta mais uma vez uma revelação que vem do céu, ela faz um link, ela lembra de como é que o anjo falou para ela e começa a ver essas maravilhas todas. Ela diz, aqui o texto diz, né? E foi ela que contou isso para Lucas, muito provavelmente. Sim. Porque não tem em outro evangelho essa declaração. Sim. Que ela estava guardando que isso. Que Lucas fala que ele fez uma investigação. Então né? ele deve ter sentado com Maria e dizer, Maria, como é que Talvez foi essa história? história? Talvez até com os pastores também, né? Sim, mas de qualquer maneira, o tempo que ele teve aqui de ter conversado, ela revelar isso. Dizer assim, menino, deixa eu te contar. Porque foi uma coisa ao mesmo tempo assustadora, porque eu estava tendo meu filho nessa condição, chega os rapazes lá para contar uma coisa maravilhosa. E aí eu penso, é tudo isso mesmo que está acontecendo comigo? Porque ela está meditando, né? Ela está pensando como Deus está escrevendo essa história. Uhum. Então, gente, vamos lá. A gente está no nosso tempo já, para variar, é curto, né? Já está meio estourado. E a gente queria justamente falar sobre isso. Esse impacto, essa chegada, esse Natal, ele não é uma coisa qualquer, é uma coisa magnífica. Tem um esplendor nisso tudo, né? Agora, a gente olha dessa forma para o Natal. A gente medita dessa forma, a gente ainda tem esse brilho no olhar, a gente tem que restaurar isso. Eu acho que essa palavra que você falou do brilho no olhar, às vezes ela é tirada pelo consumismo, pelas coisas, né, que envolvem o Natal, mas a gente não pode perder o senso de adoração. Nós tivemos um culto na nossa igreja agora de domingo de Natal, que assim, a presença de Deus estava desde a primeira oração até a última oração, Sim. Tudo que a gente fez. E como é gostoso você parar para lembrar. E não foi nessa data, tudo bem, mas eu tô tirando esse tempo agora, eu tô me dando esse direito, tô tirando esse tempo para lembrar do grande mistério que começou com o Filho de Deus se revelando na carne, num corpo humano. Num tempo político conturbado. Num tempo político conturbado, numa situação de dificuldade, adorado por pessoas humildes, adorado por pessoas riquíssimas. E ele é Deus. E, gente, olha, aproveitando agora que a gente está encerrando o podcast, né? Eu queria lembrar vocês que essa aqui é uma bênção que a gente pede para vocês, compartilha, né? Manda o link desse daí para um amigo seu, para a gente meditar sobre essas coisas. Isso ajuda a evangelizar pessoas. Exatamente. Imaginar que o Cristo veio né? Não é só trazer os pontos principais, é fazer as pessoas entenderem a mensagem. Exato. Né? A palavra. E a gente aproveita aqui e fala da parceria, por quê? Porque a gente está numa campanha, a gente já fez podcasts esse ano, vamos fazer ano que vem, calculando aí em torno de quantos podcasts? Eram mais de... São 50, se é um a cada 2 por semana... mais de 25 podcast que a gente quer fazer para 2024. Fora outras coisas que a gente pretende fazer também. O material de estudo que a gente quer fazer. E a gente está dizendo assim, quer ser o nosso parceiro? A gente fez um cálculo aqui, nós temos 6 mil seguidores no Instagram
quase 300 seguidores agora no YouTube. Estamos começando ainda? Sim, estamos no começo. Mas a gente quer abençoar muito mais gente. O cálculo que a gente fez foi simples, né? A gente tem uma meta e a gente fez uma divisão. Se você quiser dizer assim, eu quero, você vai encontrar o link aqui no nossa descrição. E lá tem a página da campanha. Com R$20, né, você já consegue multiplicar, alcançar mais uma pessoa, né, que vai impactar em 2024. Se você quiser contribuir com R$25, R$5 a mais, a gente já fez, tá na fase final de um e-book muito joia sobre interpretação. Sobre como estudar a Bíblia. E ficou muito bom. Legal, gente, porque ele é bem prático, ele vai te ensinar métodos, eu te indico, inclusive, material para você comprar, te dou o passo a passo, qual é o objetivo de estudar a Bíblia e tudo mais, Sim, né? Nós vamos vender esse e-book depois, mas agora a gente está dando de presente para quem dá acima de R$25. É a nossa forma de agradecer vocês. Isso. Então você quer participar desse ministério, é um ministério de levar a mensagem, um pouco mais de contexto, um pouco mais de riqueza, porque as pessoas elas se apaixonem por ela. Tem né? mais, assim, se você der acima de 60, você ganha o e-book e uma aula gravada de como interpretar a Bíblia. Exatamente. Isso é super legal também, tá, irmão? Todos esses presentes vão chegar na sua mão depois que a campanha terminar, que é lá pro dia 15, né, de janeiro, nós vamos encerrar a campanha e vamos começar a distribuir essas recompensas, então, a partir do dia 20. Irmão, seja nosso parceiro, olha aqui, esses microfones que nós recebemos, a gente tá meio desajeitado com ele, mas... Sim, estamos aprendendo ainda, né? Hoje até pesquisando aí como é que faz para gravar 2 microfones, né? Mas enfim, aqui a gente faz tudo, tá, irmão? Então, irmão, lembra de uma coisa, tudo que você nos apoiar vai voltar para você em forma de conteúdo. Exatamente, né? Então, link aí na descrição do nossa página de campanha. Vai estar abençoando e lembrando também, né, a gente tem várias ferramentas que nós trabalhamos ao longo do ano e que a gente tem que renovar elas. Você está realmente nos ajudando nesse aspecto, tá bom? E nós queremos encerrar desejando a você um Natal cheio da presença do Senhor Jesus. E um ano 2024 cheio da graça de Deus e da bênção do Senhor para você e para sua família. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada pela tua parceria esse ano e agora, então, do podcast só no ano que vem. É isso aí. Até mais, gente. Até. Deus abençoe. Amém. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tchau, tchau.